As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar em 24 de fevereiro de 1932, por meio de um decreto do então presidente Getúlio Vargas, que instituiu o Código Eleitoral. Por isso, a data de 24 de fevereiro ficou marcada como o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Para conversar sobre esse tema, temos a satisfação de receber a advogada Mariana Tripodi, especialista em direito das mulheres. Doutora Mariana, obrigado por atender a Rádio Justiça. Muito prazer, Neto. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui contribuindo com esse debate tão valioso. Doutora Mariana Tripodi, o voto feminino no Brasil foi reconhecido em 1932, incorporado à Constituição de 1934. Mas era facultativo. Somente em 1965 ele tornou-se obrigatório, sendo então equiparado ao voto dos homens. É isso mesmo, Neto. É importante a gente lembrar que antes mesmo dessa data, tivemos uma luta incomensurável de mulheres, as feministas, dali da primeira onda do feminismo. A gente nomeia como primeira onda do feminismo, que foram as sufragistas, né? Que trouxeram uma luta de grande valia para que então nós pudéssemos poder ter o direito ao voto logo ali na era Vargas, né? Na primeira Constituição ali, logo depois da primeira Constituição, inclusive da era Vargas. Então, essas mulheres, pasme, elas lutavam, porque na época, os parlamentares, eles diziam que essas mulheres iriam atrapalhar o âmbito doméstico, que essas mulheres, elas não tinham inteligência intelectual para poder votar, e que aquilo também traria muito risco à unidade doméstica. O que aquelas mulheres fariam, né? O que aqueles homens fariam sem as mulheres limpando, lavando, cozinhando e cuidando dos filhos, sendo designadas somente as tarefas domésticas. Então, foi uma luta que culminou aí, então, com a nossa participação e o poder de poder votar. Pois é, voltando um pouco no tempo, né, doutora Mariana, na década de 1920, no Brasil, assistiu a diversos movimentos de contestação à ordem vigente. Em 1922, por exemplo, houve importantes acontecimentos que colocavam em xeque a República Velha, entre eles a Semana de Arte Moderna, o movimento tenentista e a fundação do Partido Comunista do Brasil. Nesse contexto, ganhou força o movimento feminista, tendo à frente a professora Maria Lacerda de Moura e a bióloga Berta Lutz, que fundaram a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher, um grupo de estudos cuja finalidade era a luta pela igualdade política das mulheres. Fale um pouco sobre essas lideranças do movimento feminista, doutora Mariana. Sim, é importante a gente também lembrar, Neto, que antes da Liga, essas mulheres tiveram a coragem de fundar um partido, que à época ele se chamava Partido Republicano Feminista. Então, essas mulheres também lideraram, mesmo que não pudessem exercer aquele direito, elas também fundaram, com a ajuda, inclusive, aqui vangloriando a imprensa, com a ajuda da imprensa em periódicos, à época, né, que noticiavam e que, enfim, elas se comunicavam por cartas, inclusive Berta Lutz, que é a nossa grande referência aí da luta das sufragistas, uma bióloga sensacional, uma cientista, ela se comunicava por meio de cartas com o movimento feminista, até então lá na Inglaterra, que era um movimento feminista internacional que também estava liderando toda essa perspectiva, né? Então, essas mulheres, a gente não pode esquecer de dizer, são tantos nomes que às vezes aqui me foge alguns, mas a gente não pode deixar de dizer tantos nomes que foram à frente, né? Claro, dando um destaque maior para a nossa querida Berta Lutz, que trouxe aí a nossa ancestralidade para que hoje nós pudéssemos estar aqui hoje, inclusive eu aqui podendo falar contigo sobre esse tema tão importante que é o voto feminino no Brasil. Vale lembrar que Berta Lutz criou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi considerada a primeira sociedade feminista brasileira. Essa organização que tinha como objetivos básicos promover a educação da mulher, elevar o nível de instrução feminina, proteger as mães e a infância,
obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino, auxiliar as boas iniciativas da mulher e orientá-la na escolha de uma profissão, estimular o espírito de sociabilidade e cooperação entre as mulheres, que hoje é conhecido como sororidade, né, doutora Mariana, e interessá-las pelas questões sociais e de alcance público, além de assegurar à mulher direitos políticos e preparação para o exercício inteligente desses direitos, e estreitar os laços de amizade com os demais países americanos. Doutora Mariana, atualmente, quais os principais desafios para, por exemplo, aumentar a representatividade das mulheres no parlamento? Neto, o maior desafio é exatamente... veja, nós estamos falando num país em que 52% ou 53% dos eleitores são mulheres, né? Das eleitoras, eu quero dar ênfase aqui ao gênero, inclusive. Então, muitas mulheres ainda estão angariadas na nossa cultura patriarcal, né? Elas estão muito focadas, afinal de contas, nós fomos criadas para poder entender, para poder dar amém para o patriarcado, né? Então, o que acontece? Ainda que muitas mulheres sejam em números, as maiores votantes no nosso país, a gente ainda não consegue visualizar o quão importante é dar o nosso voto de confiança em uma outra mulher, né? Vale lembrar também que não basta ser mulher, a gente precisa, inclusive, colocar dentro do parlamento mulheres que estejam condizentes com as pautas feministas, né, com as pautas das mulheres, reivindicando de fato os direitos das mulheres, porque ainda assim a gente tem tido vários retrocessos no âmbito legislativo, na Câmara dos Deputados, enfim, projetos de lei que retrocedem os nossos direitos, que a gente estava falando de Berta Lutz, né, aqui agora. Então, assim, que as nossas ancestrais, as que vieram antes de nós, lutou com unhas e dentes para que pudéssemos estar aqui hoje, para que pudéssemos ocupar espaço de poder ou espaço de liderança. E aí, então, a gente precisa começar a estudar, entender melhor as questões de gênero no nosso país, que não é uma questão nossa, porque muita gente pinta aí que a gente fala a palavra gênero, as pessoas já olham e falam assim, né, coisa de outro mundo. Mas a gente precisa olhar com carinho, a gente precisa olhar com um olhar crítico para que a gente possa alcançar, então. E sem contar também, um dos principais desafios, eu quero acrescentar aqui, é a violência política de gênero. Vejam as nossas parlamentares hoje, as lutas que elas travam. Então, quando eu vou concorrer a um cargo eletivo, por exemplo, eu fico pensando, será que realmente vale a pena eu gastar a minha saúde mental, a minha saúde física, deixar o meu filho ou a minha filha em casa, deixar para poder dar conta de tamanho debate, de tamanha grosseria que outros parlamentares ainda costumam ter com as nossas parlamentares? Então, a violência política de gênero, primeiro, ela precisa ser reconhecida, é um tema bastante novo que estamos falando aqui agora, e que, para além disso, não haja usurpação já nos partidos políticos das cotas das mulheres, que a gente sabe que isso acontece muito. Então, a gente precisa treinar os partidos políticos, conscientizar os partidos políticos sobre a importância da cota de gênero, da cota das mulheres negras também, que a gente sabe que estamos falando. Então, assim, são diversos os motivos que levam a gente ainda a ter uma minoria dentro do nosso parlamento, e esses desafios muito importantes que a gente precisa combater. Doutora Mariana, também a questão da motivação, do empoderamento da mulher, dela buscar aumentar a sua representatividade, a sua representação. O que a senhora diria a essa mulher que ainda hesita em tomar partido, em fazer uma luta política? É importante também essa determinação das mulheres? Com certeza, é muito importante essa determinação, até porque nossos direitos eles não foram conquistados de graça. O voto feminino, por exemplo, não foi o Getúlio Vargas que veio aqui e disse assim, toma aqui de presente o voto feminino para vocês, mulheres. Houve, antes disso, uma luta de muitas mulheres, inclusive uma luta internacional, uma luta de mulheres brasileiras, de professoras, de cientistas, que pudessem, então, garantir esse direito. Então, nada para nós, mulheres, veio de graça. Hoje
hoje a gente tem uma discussão no Poder Judiciário sobre a Lei Maria da Penha, por exemplo, sobre perspectiva de gênero no Poder Judiciário, perspectiva de a violência política de gênero no Parlamento, enfim, por conta de luta que nós travamos todos os dias é que a gente consegue finalmente conseguir algum direito. Então, cada vez que uma mulher se levanta, ela levanta tantas outras de nós, para poder combater um retrocesso e para poder combater tantos direitos que, às vezes, até está no papel, mas ele, na prática, ele não é efetivo. Então, a gente precisa, de fato, dessas mulheres se levantando, se empoderando, se valorizando e enfrentando esse sistema machista, patriarcal, misógino e sexista que ainda insiste. Importante também o debate com os homens, trazer esse debate para a gente poder discutir as masculinidades, para que essas mulheres também possam ir em segurança para essa luta. Muito bem, doutora Mariana, sobre os aspectos históricos da conquista do voto feminino no Brasil, comemorado no dia 24 de fevereiro, tivemos a honra e a satisfação de receber aqui nos estúdios da Rádio Justiça a advogada Mariana Tripodi, especialista em questões de gênero e em direito das mulheres. Doutora Mariana, muito obrigado pela entrevista. Neto, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. A Rádio Justiça é uma rádio que leva conhecimento para a nossa sociedade. Então, eu estou muito feliz de poder fazer parte aqui com vocês dessa entrevista. Muito obrigada. Há um tema que a mim é muito caro, e a todas as mulheres brasileiras. Muito obrigada pela oportunidade.